Primeira fase da Copa do Nordeste vai chegando ao fim. Veja nesse vídeo tudo que está em jogo na última rodada do Regional. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer como deve ser essa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, as condições de classificação, quem já está classificado, quem já está eliminado, como é que chegam as equipes para essa última rodada do principal regional do país. Mas antes de trazer essas informações, trazer os confrontos inclusive, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha, ativar o sino de notificações também, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Para quem não me conhece, sou o João Pedro Manhã e trabalho na rede oficial, também presente aqui no YouTube. Estou começando esse canal também, então é muito importante que você se inscreva para sempre ter informações como essa, ter vídeos como esse aí para você. Mas bora já trazer como chega, né? Na verdade, os confrontos dessa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Alguns confrontos não têm tanto valor assim no sentido de classificação. Algumas equipes já chegam eliminadas para essa primeira fase, algumas já chegam classificadas inclusive, mas bora antes trazer esses confrontos. Vai ter confrontos esses que ocorrerão no dia 22/3, no caso quarta-feira, todos no mesmo horário, 21h30. Começando com Bahia e CRB, jogo em Salvador, um Bahia já sem condição de classificar, né? Inclusive uma primeira fase que trouxe algumas surpresas. As duas equipes de Salvador, na verdade, as equipes da Bahia já eliminadas nessa primeira fase, antes mesmo da última rodada. Mas bora lá trazer primeiro os confrontos, depois eu detalho um pouco mais isso. Bahia e CRB em Salvador. Tem também o confronto entre Sergipe e Sampaio Corrêa, Sergipe ainda querendo confirmar a classificação para as quartas. Tem também CSA e Sport, CSA já sem nenhuma pretensão, CSA que até pode empatar com o Náutico e o Sergipe, mas não tem nenhuma pretensão porque o critério de desempate, né, pode empatar em ponto, mas o critério de desempate do CSA não alcança a equipe sergipana nem a equipe pernambucana. E aí contra um Sport que tenta garantir ali a liderança do grupo A. Tem também Ceará e Atlético da Bahia, ABC e Fluminense, Campinense e Vitória, Santa Cruz e Fortaleza e Náutico e Ferroviário. Esses são os últimos confrontos da primeira fase. Como eu disse, com algumas surpresas dessa primeira fase, né? Tanto o Atlético como o Bahia e o Vitória já eliminados. Na verdade, eu vou trazer detalhadamente a partir de agora as equipes que já não tem mais nenhuma pretensão nessa última rodada da primeira fase. Começando com o grupo A. Na verdade, o grupo A já tem os 4 classificados e os 4 eliminados mesmo antes dessa última rodada. E aí trazendo primeiramente os eliminados. Sampaio Corrêa, tem o Atlético da Bahia, Vitória e o Fluminense do Piauí. São os 4 eliminados nessa ordem, né, do 5º ao 8º colocado, os 4 eliminados do grupo A. Trazendo também os eliminados do grupo B. 3 eliminados já do grupo B, 3 equipes que já não têm mais nenhuma condição de avançar às quartas de final da Copa do Nordeste, que são CSA, Bahia e a equipe do Campinense. Os 3 eliminados. Repito, apesar do CSA ter uma condição de alcançar o Náutico e também o Sergipe na questão de empatar em pontos, mas o CSA, pelo critério de desempate, não conseguiria alcançar nem o Náutico, nem a equipe do Sergipe. Trazendo quem ainda briga por classificação. Grupo A, os 4 classificados, na verdade, já tem uma classificação definida, né? E trazendo ainda quem briga, no caso, trazendo informações sobre o grupo B, né? O grupo B que ainda tem o ABC, o Sergipe, o Náutico e o CSA brigando por classificação. O CSA não, perdão, o Santa Cruz brigando por classificação. Então são aí as 4 equipes que ainda brigam por 3 vagas. Daqui a pouco eu vou trazer as condições dessa briga. O grupo A já tem os 4 classificados. Um deles é a equipe do Sport, a outra é a equipe do Fortaleza, também tem a equipe do Ferroviário e do CRB. São os 4 classificados, os 4 já garantidos aí para as quartas. Só que ainda há uma briga para saber quem tem a melhor colocação. Então ainda vale muito essa última rodada para essas 4 equipes para garantir uma melhor posição para as quartas de final. Lembrando que as quartas de final
ao encontro das equipes do mesmo grupo. Primeira fase é um confronto entre os grupos. Na segunda fase, no caso, a partir das quartas, aí o primeiro do grupo A, por exemplo, vai jogar contra o quarto do grupo B, do grupo A ainda, né? Não tem um cruzamento de grupos. Então, o primeiro do grupo A joga contra o quarto do grupo A, o segundo do grupo A joga contra o terceiro do grupo A. E por que é importante essa última rodada para essas equipes do grupo A, apesar de já estarem qualificadas? O Sport, por exemplo, vai jogar contra um CSA, o Sport já garantido na próxima fase, contra um CSA sem nenhuma pretensão, só que é um Sport que precisa confirmar a liderança do grupo. Sport que no momento tem um ponto à frente do Fortaleza, uma vitória garante aí o Sport como líder do grupo A. O Fortaleza vai jogar contra um Santa Cruz que ainda briga por classificação, mas um Fortaleza que pode chegar à liderança em caso de um empate, por exemplo, do Sport e uma vitória do Fortaleza. A equipe do CRB e também o Ferroviário estão empatados nesse momento em 13 pontos. No máximo, podem alcançar a vice-liderança, né? Podem chegar aos 16 pontos. E para isso, por exemplo, o CRB, que é o quarto, tem que vencer o Bahia, tem que superar o Bahia e torcer por um empate do Ferroviário e torcer por uma derrota do Fortaleza, para que o CRB chegue ali à segunda colocação. Então, é um pouquinho aí da configuração do grupo A. As equipes já classificadas, Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB, mas ainda tem o que disputar, ainda tem o que brigar, porque a segunda fase, no caso as quartas, é jogo único e o primeiro e o segundo colocado, no caso o primeiro recebendo o quarto, o primeiro vai jogar em casa. O segundo também joga em casa nessa segunda fase. Então, a importância aí dessa última rodada da primeira fase para o grupo A. Olhando o grupo B, apenas o Ceará classificado, apenas o Ceará está garantido, só que o Ceará ainda joga por liderança do grupo. Ainda pode ser ultrapassado, por exemplo, pelo ABC. Então, o Ceará precisa confirmar a liderança e o ABC tende a confirmar ainda a classificação. O ABC pode ser superado em caso de derrota e aí o ABC só perde a classificação se for derrotado e o Sergipe, o Náutico e o Santa Cruz vencerem. Então é uma condição muito complicada do ABC cair nessa primeira fase, mas ainda é uma condição que pode acontecer. Difícil, mas pode acontecer. Trazendo a vida da equipe do Sergipe e também a vida do Náutico. Para elas avançarem, tanto o Sergipe como o Náutico podem chegar à segunda colocação do grupo. Para o Náutico, que é o quarto, o Náutico precisa vencer e torcer por um empate do Sergipe e também um empate da equipe do ABC. Né? Então, o Náutico pode chegar ali à segunda colocação do grupo B. O Santa Cruz, e para Náutico e Sergipe avançarem, basta apenas o Santa Cruz não vencer. Né? O Santa Cruz não vencendo, o Náutico e o Sergipe, pelo critério de desempate, avançam de fato para a segunda fase. E um Santa Cruz que vai jogar contra o Fortaleza, inclusive. Mas é um pouco dessa condição aí do grupo B, ainda com indefinição em relação à classificação. Apenas o Ceará classificado, diferente do grupo A, que já tem os 4 classificados, os 4 garantidos. Trazendo aí um pouco do meu palpite para essa última rodada da primeira fase. Vamos jogo a jogo. Bahia e CRB. Mesmo sendo um jogo em Salvador, é um CRB que está com o time profissional, né, invicto na temporada, inclusive finalista do campeonato alagoano, apenas perdeu na Copa Alagoas, mas onde colocava o time ali de base, o time bem misto. Então é um CRB que chega muito forte ali sob o comando do Humberto Louser. Acredito numa vitória do CRB. O CRB não deve, no máximo um empate, mas o CRB não perde, na minha visão, para o Bahia. Outros confrontos, Sergipe e Sampaio. Sampaio que passa por um processo de transição no comando técnico. Vejo um Sampaio que pode aí ficar sem nenhum ponto nessa rodada. Sergipe vence ou empata, na minha visão. Outro jogo, CSA e Sport. Sport chega muito forte nessa reta final, apesar do empate contra o Santa Cruz, nessa penúltima rodada da primeira fase. Na verdade, era um jogo atrasado da quarta rodada, mas de toda forma foi o jogo desse final de semana. O Sport, mesmo com um a mais, não conseguiu superar o Santa Cruz durante praticamente todo o segundo tempo. Mas é um Sport que chega favorito para esse jogo diante do CSA. Outro jogo, Ceará e Atlético. O Ceará
grande favorito, jogando dentro de casa, ainda eleva ainda mais esse favoritismo para o Ceará, a vitória do Ceará na minha visão. Tem ABC e Fluminense, ABC também é o grande favorito para esse jogo, empata ou ganha na minha visão, chega muito forte para vencer, embalado aí de uma classificação também na Copa do Brasil. Campinense e Vitória é um jogo que não vale nada de fato, Campinense já eliminado, Vitória também já eliminado, então talvez um empate por aí, é um bom palpite, mas um jogo que de fato não vale nada para a competição. Santa Cruz e Fortaleza eu acho que é o jogo que chama mais atenção dessa última rodada. Santa Cruz brigando ainda por classificação e um Fortaleza brigando pela liderança do Grupo A. Mas o jogo vai ser em Recife, mas acredito que o Fortaleza tem uma condição, o Fortaleza que vem de eliminação, mas quem sabe o Santa Cruz segura, né? Mas é muito difícil para o Santa Cruz. Segurou o Sport, pode ser aí que consiga segurar o Fortaleza, mas vejo o Fortaleza ganhando esse confronto. Náutico e Ferroviário, Náutico e Ferroviário, né, também é um jogo muito interessante, né? O Ferroviário já classificado pelo Grupo A e o Náutico ainda precisando uma confirmação, o Náutico jogando em casa. Vejo aí um jogo bem complicado, um jogo bem duro, talvez um empate nesse confronto aí entre Náutico e Ferroviário. Queria que você comentasse aqui o que você espera desses jogos. Muito provavelmente ainda nessa terça-feira vou soltar um pré-jogo de algum desses confrontos, né, dessa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, mas queria que você comentasse o que você espera. Primeira fase que eliminou o trio baiano, né, eliminou o Atlético, o Bahia e o Vitória, acho que foi o ponto mais surpreendente dessa primeira fase, revelou um ABC muito forte, um ABC que ainda briga por classificação, mas é um ABC que vai muito bem na temporada, um Sergipe também muito forte, então é um pouco revelou algumas condições para essa temporada, né? Revelou algumas limitações também de algumas equipes. Queria que você comentasse aqui, novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, pedir para você deixar o joinha, ativar o sino de notificações também, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.